Olá, bom dia. Então, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja todo mundo em casa. E estejam também fazendo as suas orações para que essa situação logo se resolva e nós possamos voltar às nossas atividades normais. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar a Constituição do Brasil de 1891. Então, nós vimos que em 1890 foi convocada a Assembleia que iria escrever essa carta magna, esse conjunto de leis que vão reger o Brasil. Então, pensando aqui no contexto histórico, o Brasil está nesse processo ainda de transição do império, da monarquia para a república. Então, para que a república funcionasse oficialmente, era preciso uma constituição, que é esse conjunto de leis que vão fazer tocar o Brasil, que vão dizer o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode. Apesar dessa Constituição ela ter uma assembleia, ela ter um monte de gente discutindo, debatendo para que saíssem as leis, mas foram duas pessoas aí responsáveis maiores por quase todo o texto, que foi o Rui Barbosa e o Prudente de Moraes. A nova Constituição ela vai se inspirar entre vários pontos, mas principalmente na Constituição dos Estados Unidos, porque essa Constituição ela vai ter como eixo a federalização dos estados, ou seja, aquelas províncias que eram a divisão do Brasil na época da monarquia, aquelas províncias vão se transformar em estados e eles vão ter uma autonomia, ou seja, cada estado pode eleger o seu presidente, que é a mesma coisa que governador, só que naquela época ele não chamava de governador, chamava de presidente. Não é mais o chefe do executivo, ou seja, não é mais o imperador nem o presidente que indica o governador. São os próprios membros daquele estado que vão escolher os seus governadores. Inclusive, o nome do Brasil, naquele momento, ele vai receber um nome com influência dos Estados Unidos. O nome oficial do Brasil hoje é República Federativa do Brasil. Naquele momento da história, nós nos chamávamos de Estados Unidos do Brasil. Então, em 24 de fevereiro de 1891, ela foi aprovada, a Constituição, ela foi promulgada e essa só foi alterada em 1926 e revogada 4 anos mais tarde com a Revolução de 1930 do Getúlio Vargas. Guarda bem esse nome, Getúlio Vargas, que nós vamos falar muito dele. Então, quais são as características da Constituição de 1891? Basicamente, ela determinava a criação dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e foi extinto o poder moderador, que era aquele poder que o imperador tinha de revogar qualquer lei que ele quisesse. Oficialmente, houve uma separação entre o Estado e a Igreja Católica. O Estado era responsável pela emissão das certidões e certificados, pelas certidões de nascimento, pelas certidões de casamento, certidões de óbito, e o clero católico ele deixava de receber aí uma grana do Estado para fazer essas atividades. Também foi dada a liberdade de culto, ou seja, as pessoas podiam ter a sua fé livre, cultuar quem eles quisessem, tá? Não temos mais uma religião oficial e que ninguém pode seguir uma religião diferente, agora as pessoas estão livres para esse culto. Foi proibido o uso de brasões nobiliárquicos, ou seja, brasões de nobreza, porque não existe mais nobre no Brasil, a monarquia já passou, já ficou aquela coisa retrógrada, aquela coisa ultrapassada. A instituição do voto universal para cidadãos alfabetizados, ou seja, como é que é isso? Vota se você for homem, maior de 21 anos, do sexo masculino, alfabetizado. Quem não vota? Mulheres,
analfabetos, mendigos, membros de ordens religiosas e soldados. Essas pessoas não votam. Gravem bem, essas pessoas não votam. A criação do poder bicameral no Congresso. O que é esse poder bicameral? O Congresso Nacional é dividido aí em duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, tá? E o surgimento do poder legislativo provincial. Assim, as províncias poderiam criar suas próprias leis, ou seja, provincial no sentido de estado, né? Que as câmaras legislativas estaduais são surgidas aqui. Ou seja, cada estado pode, de maneira independente, criar as suas leis próprias, desde que essa lei estadual não queira ser maior do que uma lei federal. Tá? A lei estadual não pode ferir uma lei federal. Por exemplo, vamos supor, nessa Constituição não existe pena de morte. E aí um governador do estado quer colocar lá no seu estado a pena de morte. Então essa lei estadual está ferindo uma lei federal. Então prestem bastante atenção, voltem aí o vídeo se precisarem nessas questões, nessas características principais. Criação dos três poderes, não é? E extinção do poder moderador, separação entre o Estado e Igreja, liberdade de culto, também eu esqueci de mencionar para vocês, mas a garantia do ensino primário laico, ou seja, de responsabilidade do Estado e gratuito, proibição do uso de brasões de títulos de nobreza, voto universal para cidadãos alfabetizados, mas cidadão alfabetizado aqui é homem maior de 21 anos, tá? E exclui aquela galera que eu mencionei aí atrás. A criação do poder legislativo bicameral, ou seja, um Senado e uma Câmara dos Deputados no Congresso. E as câmaras legislativas de nível estadual, que tinham liberdade e autonomia para compor as suas leis. Tá? Isso tudo, pessoal, foi promulgado, não se esqueça, em 24 de novembro de 1891. Espero que tenham entendido. Acesse o link desta atividade aí e a gente se fala depois, tá? Vida longa e próspera. Não se esqueçam, fiquem em casa, vamos combater o coronavírus.